Dopamina. O famoso neurotransmissor, muito falado hoje em dia, responsável por comportamentos compulsivos como comer em excesso ou assistir muita tela. Nesse vídeo vamos falar sobre como usar a dopamina de maneira tática para aumentar a nossa produtividade em atividades como trabalho e estudo, ao invés de compulsões e distrações. O meu nome é Antônio Denez, sou o fundador e CEO da Optimus, que é um instituto global de performance e produtividade, atuando em 12 países, lecionando em mais de 30 universidades há mais de 15 anos. Primeira vez que eu ouvi falar de detox de dopamina, o primeiro pensamento que veio à minha mente é de que isso é uma coisa sem fundamento. Porque, cientificamente, é impossível nós termos um detox de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor essencial para diversas funções vitais, como, por exemplo, a transmissão de mensagens de um neurônio para outro, ou para nos auxiliar a criar atenção, foco e concentração em atividades. Porém, pensando um pouquinho mais sobre esse assunto, o que tem muito sentido do ponto de vista neurocientífico, neurobiológico, é a dessensibilização dopaminérgica. Isso sim tem muito fundamento científico. Por exemplo, pessoas que vão a retiros, aonde elas ficam um determinado período sem tela, sem estímulos excessivos, quando elas retornam do retiro para suas atividades regulares, elas normalmente relatam que há uma grande diminuição na procrastinação e um grande prazer em realizar atividades que antes eram consideradas monótonas e que normalmente eram postergadas, procrastinadas. Isso porque durante esse período de retiro e abstenção de excesso de estimulantes, houve uma normatização, uma regulação da dopamina. Vamos fazer uma metáfora aqui. Vamos supor que você coma chocolate de maneira muito frequente. À medida que você vai consumindo chocolate ou café, por exemplo, a sua sensibilidade ao chocolate, ao café, vai ficando cada vez menor, devido ao excesso de quantidade de consumo nesses itens. Porém, quando você fica um período sem consumir chocolate ou café, vamos supor um mês, a primeira vez que você vai tomar um café ou consumir um chocolate, o sabor e a reação a esses produtos é extremamente alta, certo? Porque houve um período de dessensibilização a essas substâncias. E a mesma coisa acontece no nosso sistema dopaminérgico. Hoje em dia, nós somos bombardeados de estímulos todos os minutos do dia e em todas as partes, fazendo com que a gente precise cada vez mais de estímulos para gerar uma certa dopamina, e essa dopamina, ela é essencial para gerar concentração e atenção. Então isso causa uma desregulação dopaminérgica, e essa desregulação dopaminérgica faz com que a gente tenha pouco prazer, pouca gratificação em atividades como estudo, trabalho, ir para a academia, pois elas são baixas em densidade estimulatória. Então, nós entendendo esse mecanismo da estimulação e do sistema dopaminérgico, a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Imagine como seria benéfico para você se você tivesse o mesmo prazer trabalhando e estudando quando você tem assistindo um filme, jogando videogames ou consumindo um produto altamente calórico e estimulante. Imagine os imensos benefícios em termos de saúde, em termos financeiros, em termos de qualidade de vida, se você pudesse ter uma satisfação fazendo atividades produtivas que normalmente têm baixa carga estimulatória. Não seria perfeito? Não seria magnífico? Não faria uma diferença enorme em sua vida? Bom, entendendo esse mecanismo, nós podemos manejar a nossa sensibilidade à dopamina de maneira estratégica para que a gente consiga ter prazer nessas atividades que são extremamente importantes, significativas, porém, para alguns, chatas e monótonas. Imagine que o nosso sistema dopaminérgico é como se fosse uma taxa de retorno sobre o investimento. Você quer colocar pouco investimento e ter o maior retorno possível sobre aquele investimento. E a mesma coisa com o nosso sistema dopaminérgico. Nós queremos ter uma grande capacidade de atenção, concentração e foco em atividades, mesmo que elas tenham uma baixa densidade de estímulos, poucos estímulos. E como fazer essa calibração do sistema dopaminérgico de maneira prática? Elas são pausas corretas, espera no presente e unitasking. Vamos ver cada uma delas uma a uma. Técnica número 1, pausas corretas. As pessoas, de maneira geral, fazem pausas no trabalho e nos estudos de maneira totalmente incorreta. Elas, nas pausas, normalmente consomem alimentos muito ricos em estimulantes, consomem tela altamente estimulantes, participam de conversas
também extremamente estimulantes, e isso desregula o nosso sistema dopaminérgico. Imagina como será difícil uma pessoa ter que voltar ao estudo de um tema complexo, ou ter que voltar a fazer uma planilha bem estruturada, depois de passar 15 minutos, 20 minutos em uma pausa, assistindo redes sociais, conversando com os amigos e tomando um chocolate quente. Vai ser extremamente difícil a pessoa voltar para o trabalho depois de uma carga de estímulos durante 20 minutos dessa proporção. Então, a primeira técnica é, durante as pausas, fazer atividades de baixa densidade de estímulos. Por exemplo, automassagem, mindfulness, caminhadas, exercícios leves, ou simplesmente ficar sentado em um banco, olhando a paisagem. Com essas pausas, a gente tem um equilíbrio de estímulos e a nossa gratificação ao voltar ao trabalho é muito maior do que se a gente tivesse feito uma pausa repleta de novidades, repleta de movimentos, cores, calorias, estímulos de diversas naturezas. E essa é a tática número 1, fazer pausas corretas. Técnica número 2, esperar no presente. Aqui, novamente, a maioria das pessoas, sempre que precisam esperar alguns segundos ou minutos, a primeira coisa que fazem é pegar o celular e consumir notícias, consumir redes sociais, consumir tela, que é extremamente estimulante. Então, cada vez que você tiver que esperar alguns minutos, por exemplo, esperar a chegada de um elevador, esperar algum amigo que está alguns minutos atrasado, ou esperar um atendimento no supermercado, num consultório médico, evite pegar o celular e consumir tela, porque ela é extremamente estimulante, vai desregular o sistema dopaminérgico e isso vai enfraquecer a nossa capacidade de atenção, concentração e foco, porque a dopamina é essencial para gerar concentração, foco e atenção. Evite pegar o celular para ter essa dopamina barata e de curto prazo, que vai corroer e destruir a sua força de vontade e a sua capacidade de atenção, concentração e foco. Essa é a técnica número 2. Técnica número 3, unitasking. Unitasking é o oposto de multitasking. Multitasking, ele é um falso amigo, porque ele dá a sensação de que o multitasking aumenta a nossa produtividade. Porém, ele é um falso amigo, ele diminui a nossa produtividade por diversas razões. Razão número 1, existem vários estudos científicos que indicam que cada vez que você muda de uma atividade para outra, o seu contexto mental, os seus objetivos mentais, eles se desaceleram cada vez que você muda de atividade. É mais ou menos como se você estivesse fazendo uma viagem, uma autoestrada completamente livre de tráfego. Você está viajando a 100 por hora, na maior segurança, fluindo, e daí você tem que parar para pagar o pedágio. Então você tem todo o processo de desaceleração do carro, pagamento do pedágio, recebe o troco e reaceleração do seu carro até a velocidade de cruzeiro que você estava antes. É a mesma coisa no nosso cérebro. Cada vez que a gente muda de uma tarefa para outra, de um contexto para outro, o nosso cérebro tem que desacelerar, ele para e depois ele tem que reacelerar tudo novamente. E isso tira a nossa produtividade em média 20%. Então só o fato de você evitar o multitasking, você já ganhou produtividade na ordem de 20%. Essa é a razão número 1. Razão número 2, pelo qual o multitasking é um falso amigo, é que a mudança de objetivos, contextos e tarefas, isso também gera estímulos. Esses estímulos diminuem a nossa capacidade de concentração e atenção. Então a gente sempre fica naquela superfície rasa, aonde quando o estudo ou o trabalho começa a ficar mais profundo e mais difícil, a gente já pula para uma outra atividade. Então isso também gera desregulação no nosso sistema dopaminérgico. A razão número 3 é que o multitasking, ele também elimina a separação de duas formas de atenção cerebral que o ser humano tem. O ser humano possui a modalidade Default Mode Network de atenção, que é o modo neutro. Quando a gente não está engajado com alguma atividade, a gente está nesse modo default. Quando a gente está engajado em uma tarefa, o cérebro ele entra num estado de missão. Isso se chama Task Positive Network. Quando nós fazemos multitasking, a gente perde a nossa habilidade, a gente perde o nosso treino de entrar nessa modalidade cerebral de atenção, que é o Task Positive Network, que ele é necessário para entrarmos em flow. Flow, esse estado de consciência
que é extremamente prazeroso e, ao mesmo tempo, eleva a nossa performance e produtividade a níveis exponenciais de até mais 500%. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual nós devemos evitar o multitask sempre que possível, para nós treinarmos a nossa capacidade de entrarmos em modalidade de ação, modalidade de Task Positive Network, que é necessário ao Flow. Muito bem. Utilizando essas 3 técnicas mostradas nesse vídeo, você terá ganhos imensos em termos de saúde, em termos de bem-estar, em termos financeiros, vindos do seu aumento de concentração, performance e produtividade. Essas 3 técnicas são difíceis de serem praticadas no início, porém é apenas uma questão de treino. Persista na prática dessas técnicas e no controle do sistema dopaminérgico, no controle dos estímulos, pois os benefícios para a sua vida, para o seu futuro, para as pessoas ao seu redor serão imensos.